Agora a gente vai entrar no último assunto de patrimônio líquido, que são as ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. Bom, a primeira coisa que a gente fala é de ações em tesouraria, que são ações da companhia que ela mesma adquiriu. Então, eu comprei as minhas próprias ações. Então, funciona como se fosse uma devolução de patrimônio líquido e é por isso que ela fica como uma conta redutora do patrimônio líquido. Então, ela vai ter um saldo devedor, e quando a gente olha para o balanço patrimonial, ela vai estar negativa dentro do patrimônio líquido. Então, as empresas só podem adquirir suas próprias ações para algumas situações. Então, operação de resgate, reembolso ou amortização das ações, para aquisição para permanência das ações da empresa ou cancelamento. Então, caso eu queira tirar aquelas ações de circulação para cancelar, eu posso utilizar as ações em tesouraria, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas e sem diminuição do capital social ou recebimento dessas ações por doação. E para aquisição, para diminuição do capital. Como é que a gente faz esse lançamento? Então, a gente vai debitar a ação em tesouraria, como eu disse, ela é uma conta de natureza devedora, e um crédito em caixa, porque eu adquiri. O crédito caixa sai do meu caixa e debito ações em tesouraria. Então, diminui meu patrimônio líquido. Diminui patrimônio líquido, diminui ativo. Quando da alienação das ações, a gente vai debitar o caixa, ou contas a receber, se isso vai ser a prazo, lá no meu ativo, e credito ações em tesouraria, para diminuir essas ações em tesouraria no patrimônio líquido. Se houver alguma diferença entre os dois valores, a gente vai reconhecer dentro de reserva de capital no patrimônio líquido, débito ou crédito, dependendo de que lado for a diferença, o resultado da alienação de ações em tesouraria. É importante ressaltar que, pela instrução da CVM 567, a gente não pode manter em tesouraria ações da própria empresa em quantidade superior a 10% de cada classe de ações. Então, estou falando de ações ordinárias e ações preferenciais. O que são ações em circulação no mercado, que é importante a gente saber também. São todas aquelas que foram emitidas, exceto as de propriedade do acionista controlador, de membros de diretoria, de conselheiros, de administração e as em tesouraria. Então, são aquelas que estão disponíveis para circulação, então para transação entre acionistas minoritários. O preço de aquisição dessas ações não pode ser superior ao valor de mercado dessas ações. Então, o limite para a gente adquirir e colocar lá em ações em tesouraria é o valor de mercado. É importante dizer que quando a empresa adquire ações em tesouraria, ela não está adquirindo participação nela própria. Eles não vão ter nenhum direito patrimonial ou político dentro da empresa. Bom, agora a gente vai falar da última figura do patrimônio líquido, que é a figura do prejuízo acumulado. Lembrando que, pela lei societária, pela lei 11.638, foi extinta qualquer possibilidade da gente manter saldo de lucros acumulados. A ideia é que os lucros eles devem ser distribuídos, seja em forma de reservas ou em forma de dividendos. A conta ela pode ter saldo caso esse saldo seja negativo. Isso se refere ao caso das sociedades por ações. No caso de outras sociedades, você pode ter lucro ou prejuízo acumulado ou simplesmente lucro acumulado dentro do seu patrimônio líquido. Quando a gente fala, então, da Lei 6.404 relacionadas a prejuízo acumulado, a gente tem algumas informações que são importantes. Então, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal nessa ordem. Lembra que quando eu falei da reserva legal, eu falei que teria que ser a última das reservas de lucros a ser consumida no caso de prejuízo? Então, isso é definição da lei. A gente pode utilizar também a reserva de capital para consumir o prejuízo acumulado depois de ter consumido o lucro acumulado, depois de ter consumido reserva de lucros e depois de consumir a reserva legal. Então, por último, a gente consumiria essa reserva de capital. Então, teoricamente, a gente não deveria ter, dentro de um balanço, reserva de lucros e prejuízos acumulados ao mesmo tempo, porque a gente teria que utilizar essa reserva de lucros para consumir prejuízos acumulados. Obrigada por assistir essa série de vídeos sobre patrimônio líquido. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, aprendido bastante sobre o assunto. Obrigada e até as próximas.